O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 6 horas. As notícias com Miguel Gato. As mais recentes declarações de Pedro Passos Coelho foram recebidas com revolta e estupefação no núcleo duro de Luís Montenegro. Há quem não perceba o que move o antigo Primeiro-Ministro neste momento, mas há também quem entenda que o antigo governante está a cavar a própria sepultura, é o que diz ao Observador um elemento do núcleo mais próximo do atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. É a reação às críticas de Passos Coelho, que esta semana alertou para o perigo dos políticos postiços que parecem prostitutos sem caráter. Os homens próximos de Montenegro mostram-se resignados ou chocados com este tom das críticas. Outros alertam que Passos pode perder a simpatia das bases e das elites do PSD. Uma fonte da AD, ouvida pelo Observador, acusa mesmo o antigo Primeiro-Ministro de ter escolhido caminhar ao lado de André Ventura e que tem de ser responsabilizado por isso. Já os apoiantes de Passos Coelho desvalorizam as declarações. Fontes próximas do antigo Primeiro-Ministro ouvidas pelo Observador consideram que este tipo de intervenções pode servir até para esvaziar o Chega e explicam que o antigo líder do PSD é um homem livre e que não tem medo de dizer o que pensa. Esta é a notícia que faz esta hora manchete no site do Observador. Ainda sobre as declarações de Passos Coelho, o presidente da Câmara do Porto diz que às vezes o azedume pode ser positivo e fazem falta pessoas com visão pessimista sobre o estado do país. Foi o que disse ontem à noite Pedro Duarte na SIC Notícias. Quase que tenho a tentação de me limitar a dizer que mesmo o azedume é respeitável. E em certo sentido pode não ser... Claro que eu não concordo com os termos e com o estilo, não gosto de todo, mas isso é uma questão de gosto, de estilo. No aquilo que é mais substantivo, eu diria que às vezes até o azedume pode ser útil. Não é? E portanto é transformar, é que respeitar em primeiro lugar esse mesmo azedume e em segundo lugar transformá-lo numa oportunidade. Mas acha que Pedro Passos Coelho tem razões para estar azedo? Não. Eu acho que o país também já beneficiou de ter, por vezes, umas figuras que são uma espécie de nuvens negras que nos alertam, que têm uma visão pessimista, têm uma visão pessimista, uma visão negativa do futuro que temos pela frente. O social-democrata Pedro Duarte sobre as declarações de Passos Coelho. Ontem, durante o debate quinzenal no Parlamento, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro garantiu que o Executivo da AD estava a governar no ritmo certo, depois de ontem o antigo Primeiro-Ministro Passos Coelho ter dito em conversa com André Ventura que era preciso mais ritmo na governação. O Parlamento discute hoje o pacote laboral a pedido do PCP. O debate ocorre 10 dias depois de o Governo ter integrado a proposta de lei que altera o Código do Trabalho, depois de não ter havido acordo na concertação social. Em representação do Governo estará o Secretário de Estado Adjunto do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, embora o PCP tenha pedido a presença da Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, como adiantou ontem a líder parlamentar dos comunistas, Paula Santos. O Presidente da República pede o fim da cultura de desorganização e do jogo de passa-culpas na política. Num discurso, numa iniciativa do Jornal Eco, no Centro Cultural de Belém, António José Seguro foi crítico quanto à estratégia do país a longo prazo. Diz que o improviso tem limites. Portugal tem uma capacidade extraordinária de improviso. Genuína, admirável, uma expressão de solidariedade enorme, profunda, que vem do coração. Que já nos salvou em momentos muito difíceis. Mas o imprevisto tem um limite preciso. Só reduz o caos e atenua a perda. Não constrói futuros. Os futuros constroem-se com método, com planeamento, com instituições que funcionam de forma consistente, independentemente de quem está na sua liderança. Com uma cultura em que a organização não é vista como burocracia, mas como respeito pelo trabalho dos outros, pelo tempo de todos, pelo resultado que queremos alcançar juntos. Temos uma cultura de desorganização e desarticulação que nenhum improviso compensa. E isso tem um custo que raramente contabilizamos. Projetos que não acontecem, investimentos que não chegam, talentos que partem porque não encontram aqui a previsibilidade do que precisam para construir.
O Presidente da República, que apontou ainda o dedo ao constante passa-culpas entre políticos e critica a falta de responsabilização dos partidos na Assembleia da República. Seguimos com a denúncia da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher e na Gravidez e no Parto. São frequentes os casos de grávidas a quem é recusado o atendimento hospitalar por falta de contacto prévio com o SNS 24. Acusações a pretexto do caso do Hospital de Faro, onde, na sexta-feira passada, não foi atendida uma grávida em trabalho de parto que se deslocou às urgências sem ligar previamente para a linha SNS 24. A mulher de 37 anos teve de percorrer 70 quilómetros até outro hospital. Sara Duval, presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, garante à Rádio Observador que este tipo de situações é recorrente. São dezenas, isto já acontece há algum tempo. Uma senhora chegou a estar 2 horas à espera, com um parto prematuro e contrações na sala de espera e não foi atendida. Acabou por desistir e ir para o privado. O que as pessoas de facto relatam é que chegam, não têm o SMS e são obrigadas a ligar muitas vezes em frente ao guichê da triagem. A Presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que considera que este tipo de casos viola o mais básico dos direitos, que é o acesso à saúde. Ontem a Ministra da Saúde diz que as regras não foram cumpridas no caso da grávida que não foi recebida no Hospital de Faro. Ana Paula Martins salienta a importância de as unidades de saúde garantirem formação aos profissionais para que a lei seja cumprida e que situações como esta não se voltem a repetir. Falamos agora do polémico muro de árvores mandado construir por Isaltino Moraes para dividir os municípios de Oeiras e Amadora. O Tribunal rejeitou a providência cautelar interposta pelos moradores da Amadora, ou seja, a muralha de árvores mantém-se, pelo menos para já. Quase 3 meses depois, a Rádio Observador contactou a autarquia de Oeiras para conhecer o desfecho da batalha judicial entre os municípios. É o tema do Onde para o Caso de hoje. Laura Figueiredo, importa também recordar o que se passou. A polémica começou com um vídeo de Isaltino Moraes nas redes sociais a acusar a autarquia da Amadora de invadir Oeiras com a construção de urbanizações na Serra de Carnaxide. O que é que a Câmara Municipal da Amadora fez? Urbanizou, e vêm-se os prédios ali, não é? Urbanizou, criaram lugardouros que vêm exatamente até ao limite do concelho. E agora, para as pessoas entrarem para os lugardouros com materiais, pelos vistos, só podem entrar pelo Concelho de Oeiras. Câmara Municipal da Amadora. Ouçam-nos, por caso contrário, nós temos que entrar aqui com uma escavadora. Isaltino Moraes diz que há mais de 3 anos que a Câmara de Oeiras anda a pedir explicações à autarquia da Amadora, que nunca respondeu. Na altura, a Câmara Municipal da Amadora negou a ideia de inação, explicou que o dossiê é já antigo e juridicamente complexo, embora tenha admitido situações pontuais de sobreposição territorial. Os moradores do tal empreendimento, que fica no limite entre os 2 municípios, foram mais longe e contrataram um advogado que avançou com o embargo extrajudicial da empreitada. O município de Oeiras ficou assim obrigado a travar a plantação, mas nesta altura já a muralha de árvores estava erguida. Quase 3 meses depois, a Rádio Observador contactou a autarquia de Isaltino Moraes para saber o desfecho. Ora, o Tribunal rejeitou a ação apresentada pelos moradores por entender que não houve uma violação real do direito de propriedade. Laura Figueiredo a detalhar a batalha territorial entre Oeiras e Amadora. Tentámos também contactar a autarquia da Amadora, que disse que de momento não tem nada a acrescentar. Os moradores não desistiram, apresentaram um recurso à decisão do Tribunal. O advogado que representa estes moradores da Amadora critica a explicação dada pela Câmara de Oeiras sobre a rejeição da providência cautelar. Diz que é uma leitura simplista. Rafael Valreis explica o que está em causa. Esse embargo extrajudicial foi concretizado e diz a lei que esse embargo tem que ser ratificado pelo Tribunal. O que acontece é que o Tribunal da primeira instância entendeu que não ratificava já o embargo, porque entendia que não tinham sido ainda demonstrados pelos moradores danos já concretizados, resultantes, portanto, da plantação que estava no local a ser feita pelo município de Oeiras. O que os moradores entendem é que essa interpretação que o Tribunal da primeira instância fez não é correta.
À Rádio Observador, o advogado Rafael Valreis explica que agora o desfecho está nas mãos do Tribunal da Relação. Apesar das negociações em curso para um plano de paz no Médio Oriente, os Estados Unidos realizaram esta noite ataques contra o Irão, depois de Donald Trump ter afirmado que Teherão está a negociar em lume brando. Segundo a Associated Press, o Comando Central dos Estados Unidos abateu 4 drones iranianos de ataque que representavam uma ameaça na zona do Estreito de Hormuz. O exército norte-americano atingiu ainda uma estação de controle terrestre em Bandar Abbas, que se preparava para lançar um 5º drone. A cidade ocupa uma posição estratégica no Estreito de Hormuz, é a localização da principal base da Marinha iraniana. Torriense ou Casa Pia, uma destas equipas vai hoje garantir uma vaga na Primeira Liga de Futebol na próxima temporada. Depois do empate a 0 na primeira mão, realiza-se esta noite o play-off de acesso à Primeira Divisão. O jogo realiza-se no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia, e acontece poucos dias depois da histórica conquista da Taça de Portugal por parte do Torriense frente ao Sporting. A partida está marcada para as 8 da noite. Ontem ficou conhecido o vencedor da Liga Conferência. Os ingleses do Crystal Palace bateram a formação espanhola do Rayo Vallecano em Leipzig. O Palace vence assim o primeiro troféu europeu da história do clube.